Bom dia a todos. Nesse momento, vamos trabalhar com o Estudo em Casa, organizado pela Nonacred em parceria com os municípios. Iremos realizar a atividade número 8 do 7º ano, que contempla o descritor Lê informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em gráficos e colunas. Esse descritor é o descritor 37 do SAEB e o descritor 75 do SPAES, que são as matrizes de referência, sempre lembrando que vamos trabalhar em prol da preparação para os nossos alunos para as avaliações externas. Temos aí a apresentação do 7º ano e a atividade 08. Primeira questão. O gráfico mostra os preços de 6 medicamentos utilizados por pacientes com doenças crônicas. Os valores do eixo vertical estão em reais. Analise atentamente este gráfico e responda. Quanto uma pessoa gastaria para comprar os remédios 4? Se vocês observarem o gráfico, é um gráfico em formato de colunas. É uma questão bastante simples e só exige do aluno a interpretação dos elementos que estão contidos no gráfico. Observe que no eixo da horizontal estão aí os remédios, que ele denomina remédio 1, remédio 2, remédio 3, remédio 4, remédio 5 e remédio 6. No eixo da vertical estão os valores correspondentes aos preços de cada remédio, que variam aí de 0 a R$ 24. O que nós precisamos estar atentos é justamente o valor correspondente aos remédios 4, que no caso aí do gráfico é a coluna número 4. É o que vai nos interessar para resolver esta questão. Então, nós temos aqui uma animaçãozinha básica, para a nossa resolução, através da seta que está aí indicando o remédio número 4. Observando aí no eixo da horizontal, remédio 4, nós vamos fazer aí uma representação até chegar ao valor desse remédio. Nós vamos ter aí, o percurso das setas até chegar ao eixo da vertical, que vai nos fornecer o valor desse remédio, que corresponde a R$ 14. Ou seja, é uma questão simples, que não precisa de cálculo, apenas de interpretação gráfica, observando aí que a nossa resposta corresponde a R$ 14. Observando as alternativas, nós vamos perceber que a resposta é o item B. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão é uma questão bastante parecida, que nós também vamos ter um gráfico aí de colunas. Vamos lá. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D no campeonato de futebol da escola. De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C conquistou? Então vocês podem observar aí, levando em consideração o exemplo anterior, que nós vamos ter aí, no eixo horizontal, estão aí representados pelos times A, B, C e D, e no eixo vertical, os pontos correspondentes a o que fez cada time, que variam aí de 0 a 60 pontos. A pergunta que foi feita na questão está se referindo à quantidade de pontos feitos pelo time C, que no caso aí está representado pela terceira coluna, que é o que nos interessa. Então, observando aí, vamos para a resolução. A resolução nos permite verificar, de acordo com a seta indicada aí, nós vamos fazer novamente aí o percurso das setas e vai nos permitir observar que a quantidade de pontos feito no campeonato pelo time C corresponde justamente a
40 pontos. Observando aí as alternativas, vocês percebem que a resposta correta é o item B. Novamente uma questão apenas de interpretação gráfica. Não necessariamente precisa fazer nenhum tipo de cálculo. Vamos agora para a terceira questão. Questão 3. Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão, entre 20 horas e 21 horas, durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico abaixo. Observe aí o gráfico, também em colunas, representado no eixo da horizontal, TVA, TVB, TVC, TVD e outro, nenhum canal. São aquelas residências que tem as pessoas que não preferem nenhum desses canais. E no eixo da vertical, o número de residências correspondente à preferência do determinado canal. A pergunta diz: o número de residências atingidas nessa pesquisa foi aproximadamente de... Agora nós vamos analisar o gráfico por completo, porque ele quer saber o número de residências atingidas nas pesquisas. Ou seja, o total, diferentemente das outras, que ele queria saber apenas de um determinado ponto referente ao gráfico. Ele quer saber agora o número de residências no total da pesquisa. Então, observando aí, nós vamos ter aí como resolução, iniciando. Primeiramente, nós vamos ter a TVA. Se você observar aí o gráfico, a coluna da TVA, ela está aí entre o número de residências 20 e 40, mas não está exatamente no meio. Está um pouquinho acima do meio. Então, se está acima do meio, vai ser um valor acima de 30. No meio seria 30. Então, vai ser aí aproximadamente 35. Se você pegar a TVB, está basicamente aí no meio entre 20 e 40. Então, vai ser aproximadamente 30. Se você pegar a TVC, vai ser justamente na linha correspondente a 20 residências. Nós vamos ter aí como 20 residências. Se você pegar a TVB, foi a que teve o maior número de residências, que vai estar lá no topo. Corresponde justamente quanto? 100 residências. E se você pegar aquelas residências que não escolheram nenhum canal, mas participaram da pesquisa, é aí 15 residências. Não escolheram o canal, mas participaram da pesquisa, então entra na contagem. A nossa resposta vai ser o quê? A soma desses valores que estão aí em vermelho, que são as residências que participaram da pesquisa. Portanto, nós vamos ter aí o quê? 35 correspondente à TVA, mais 30 correspondente à TVB, mais 20 correspondente à TVC, mais 100 correspondente à TVD e mais 15 que não escolheram nenhuma TV, mas participaram da pesquisa. Somando esses valores, correspondem a 200 residências. Portanto, o número de residências que participaram da pesquisa tem um valor aproximado de 200 residências, que de acordo com as nossas alternativas, corresponde aí o item D. Com isso, nós concluímos aí as 3 questões envolvendo o descritor ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em gráficos de colunas, que é um descritor que corresponde tanto ao SAEB quanto ao SPAES. Ok? Muito obrigado. Espero ter contribuído com o aprendizado de todos e aguardo vocês em uma nova oportunidade.